Um Olha, beijo, nós Datena. estamos com o advogado especialista em direito de trânsito, membro da Associação Brasileira de Profissionais de Trânsito e da Comissão de Trânsito da OAB São Paulo, que eu respeito muito, a grande OAB, o Rosan Coimbra. Doutor Rosan Coimbra, bom dia. Bom dia, Datena. Como vai o senhor, doutor? Vou bem, graças a Deus. Doutor, é evidente que nós estamos discutindo esse assunto do ciclista atropelado, porque é um sujeito importante, aliás, os meus pêsames à família e daí por diante, mas, na realidade, andar de bicicleta em São Paulo é muito complicado, porque, por esses fatores todos que eu já citei aí, não é? Você pega um motorista aí bêbado, e um motorista drogado, essa molecada que sai de balada, e isso não é exceção, é regra. Num fim de semana onde tem esses passeios ciclísticos pelas ruas da capital, o cara faz um strike, mata um monte de gente. Tô vendo um carro que caiu numa ribanceira, imagino como é que foi a perseguição policial para chegar até esse carro que se precipitou na ribanceira. Imagino quem é que estava dirigindo um carro dessa maneira, sem nenhuma condição de respeitar os outros. Imagino N situações numa cidade onde o leito carroçável está ocupado por milhões de carros. Não cabe mais carro nas ruas de São Paulo. Por isso que o trânsito é o que é. Não é verdade? O ideal seria que a gente tivesse ciclismo pela cidade, que as pessoas até pudessem trabalhar perto de casa, aí no espaço curto de bicicleta, ou até se forem bem preparadas no espaço distante. Mas eu não vejo segurança nenhuma na cidade de São Paulo que justifique, inclusive, essas campanhas para incentivar os ciclistas a sair andando pelas ruas. Outro dia eu vi um cara na marginal do Rio Tietê, eu fiquei rezando para que ele não fosse atropelado. Eu não sei se o senhor entende o que eu digo e qual é a sua opinião, que é muito mais importante que a minha, seja qual for a sua, eu fico com a do senhor, que é um especialista no assunto. Bem, Datena, a questão, ela passa por diversos aspectos. O trânsito, ele representa a cultura do povo que ali reside, que vive na cidade. Nós tivemos exemplos recentes, como na cidade de Brasília, onde foi desenvolvida uma campanha a partir de fatos dramáticos que ocorreram na cidade, atropelamentos. Então, criou-se uma nova mentalidade lá em Brasília, onde o pedestre ele é respeitado ao atravessar as ruas. Eu estive lá e realmente comprovei isso. Também em Natal existe uma conscientização com relação à travessia do pedestre. Isto se deve, evidentemente, à mobilização da cidade, das autoridades, dos meios de comunicação, enfim, um envolvimento completo da sociedade para a mudança da mentalidade, do comportamento. Isso é possível. Eu sei que é possível, mas, por exemplo, você está numa cidade como Natal é uma coisa, você está numa cidade como Brasília é outra coisa. São Paulo já é completamente diferente, que o universo que envolve São Paulo é extremamente diferente de Brasília e de Natal. E o que eu quero dizer é que eu concordo com o senhor, com o que o senhor disse, plenamente. Mas primeiro, você precisa preparar o povo para depois começar com campanha para incentivar passeio ciclístico ou criar ciclovia. Primeiro, esse negócio do pedestre levantar a mão e atravessar a rua, em alguns pontos aqui de São Paulo, ele vai ser jogado lá em Brasília ou em Natal. Entendeu? Se você não conscientizar bem o povo antes, e outra coisa, o micro-universo da cidade de São Paulo, que representa o Brasil na realidade, é uma cidade que é uma megalópole, pô. Cabem países aqui dentro. Sim, Se você não preparar o povo para botar ciclista na rua, para você... Primeiro que tem a questão do espaço físico, que a Ana Nery abordou muito bem, é muito carro, é muito veículo. Então, para você manter a distância de um metro e meio de um ciclista é quase que impossível. Não é? Então tem esses detalhes todos. São Paulo é uma cidade diferente. Agora, concordo com o senhor. Primeiro você tem que preparar o povo. Não adianta pintar a faixinha no meio de avenida e dizer que é ciclovia e botar o cara para andar de bicicleta que vai morrer gente, mais gente ainda. Só não morreu tanto porque não tem, essas campanhas ainda não pegaram. Esse é o detalhe. Sim, Datena. Veja só, um ponto importante que foi tocado agora há pouco é a diferença que existe entre a ciclofaixa e a ciclovia. A ciclofaixa
é essa que se confunde com a própria via. Ela existe, não existe uma separação física. Agora, na ciclovia, não. Ela é apartada do leito, né, das ruas. Isso é como existe a ciclovia propriamente dito lá da Marginal Pinheiros. Agora, do Ibirapuera já é ciclofaixa, porque apenas é pintado e separado pela sinalização. Mas fisicamente não existe essa separação física. A propósito, recentemente, no encontro de prefeitos que esteve aqui, que foi realizado aqui em São Paulo, o conhecido C40, das maiores metrópoles, e lá havia um prefeito da cidade, não me lembro se é da Dinamarca, da Noruega, em que ele foi convidado a fazer esse passeio em São Paulo, porque na cidade dele ele faz o percurso, ele vai trabalhar de bicicleta. E aqui ele ficou muito assustado nessa relação, essa convivência entre os veículos e os outros demais veículos e a bicicleta, porque há realmente uma disputa pelo espaço. E São Paulo é uma cidade violenta. E isso vai se refletir, evidentemente, no trânsito. O senhor considera que hoje é muito arriscado você andar de bicicleta em São Paulo? Bom, é arriscado andar de tudo em São Paulo, mas especificamente de bicicleta, que o cara não tem proteção nenhuma? Eu tenho bicicleta, eu já imaginei vir trabalhar, mas realmente eu não me arrisco. E até mesmo eu tenho moto também, é muito complicado transitar, principalmente durante a semana, nas ruas, de forma específica na Radial Leste, onde os espaços, não há espaço e a concorrência por ele na Radial Leste é muito arriscado. Em São Paulo são 2 mortes no trânsito por dia, são 60 aproximadamente por mês. São 1.000 carros que são emplacados na capital por dia, são 30 mil em média no mês de veículos que são emplacados pelo Detran. Bom, doutor Rosan, esperei que fosse ouvir uma posição extremamente técnica e tal. Não, gostei da sua posição, que além de técnica, ela é aplicável aos dias de hoje, a situação que nós vivemos em São Paulo. Ela é prática. Então, chegamos a concordamos que, primeiro, você tem que educar o motorista para que ele respeite o cara que está de bicicleta, o cara que está de moto, que está em veículos que, se houver choque, evidente que os caras vão se machucar com gravidade ou até morrer. Né? E pedestres a mesma coisa. Não adianta você ficar com campanha, olha, vamos andar de bicicleta e botar uma faixa no chão e botar 500, 600, 1.000 pessoas andando de bicicleta, porque pode acontecer uma tragédia. Aconteceu há pouco tempo, acho que foi em Porto Alegre, em que um idiota foi para cima de ciclistas e quase matou todo mundo, né? Essa é a primeira concordância. Segundo, que é muito arriscado mesmo andar de moto ou de bicicleta hoje em São Paulo. As pessoas têm que tomar cuidado com isso. E as autoridades têm que tomar cuidado em fazer campanha para incentivar o uso de bicicleta. Terceiro lugar, acho que é importante a criação de ciclovia mesmo, já entendi. Tem uma diferença da ciclofaixa. É um lugar específico para que o ciclista trafegue. Tem vários pontos que você pode fazer isso em São Paulo. Essa ideia da Marginal Pinheiros eu achei brilhante, porque o cara fica completamente isolado. Ele não tem como quer dizer, tem, né? Um maluco desse pode, sei lá, cair dentro do Rio Pinheiros e tal, e no meio do caminho passa pela ciclovia, mas é muito mais difícil. Concordamos em todos esses pontos até agora, doutor Rosan? Perfeito, perfeitamente. Além de ter a própria ciclovia, também é necessário que haja toda uma estrutura, um bicicletário, né? E nós temos que verificar, inclusive, tem o site do C40, que foi realizado em São Paulo, das experiências como Bogotá. Existe uma experiência muito bacana, que é da cidade de Santos, que ela já é favorecido pela própria topografia da cidade, uma cidade plana, né? Então ela favorece também a utilização das bicicletas. Guarujá também. Guarujá. Você vai no Guarujá ali, o que você vê de cara de bicicleta, e não é o cara que está praticando esporte e tal, a maioria é quem usa a bicicleta como meio de transporte mesmo.
E é interessante que ali, apesar de ser um caos, há um determinado um código específico, não de leis, mas entre os usuários, que dá certo, é gozado. Você vê bicicleta pra caramba e não vê quase que acidente de bicicleta, pelo menos no fim de semana, quando eu lá estou. As pessoas se respeitam e tal, e daí por diante. Mas já é parte de uma cultura do local, já que tem muita bicicleta no local. Outro dia até aconteceu, o sujeito passou na frente do carro assim, o meu filho, pô, mas o cara tá errado. Eu falei, sim, mas se você não apertar o freio, você vai bater no cara, vai matar o cara e vai causar um grande problema para o cara e para nós. É verdade. Entendeu? Então é questão de cultura isso aí. E tem que entender que o trânsito ele é um organismo, depende de cada um para ele fluir bem. E nós temos uma responsabilidade também sobre o outro. E há necessidade das pessoas negociar melhor o espaço. Porque às vezes duas pessoas concorrendo no mesmo espaço, há um gargalo, há um afunilamento, isso vai atravancar o trânsito. Enquanto que se cada um ceder um pouco a passagem para o outro, o trânsito poderá fluir. O que eu percebo... Se não, vira corrida de biga da época romana, né? Então, mas o que eu percebo... Não é verdade? É verdade. Negociar é o termo exato, que aqui não se negocia. Aqui o cara briga, às vezes dá tiro, às vezes bate, atropela. Vamos ver um caso outro dia que eu mostrei no Brasil, gente, que o cara foi fechado por um motoqueiro, ele correu atrás do motoqueiro de carro até um posto de gasolina e passou em cima do cara literalmente. Não é isso? Sim, sim. No próprio YouTube também você encontra vídeos de verdadeira guerra no trânsito, verdadeiro luta de boxe, né? Então você realmente isso confirma que há necessidade das pessoas pensar de uma forma coletiva, porque evidentemente que a segurança dele depende do outro e assim cada um depende do outro. E essa convivência harmônica, ou pelo menos essa negociação, é que vai poder humanizar mais o trânsito. As pessoas têm que realmente ter uma ideia mais humana desse relacionamento entre os demais usuários da via pública. Doutor, muito obrigado. Um ótimo dia para o senhor, doutor. Muito obrigado. Forte abraço. Foi legal falar com o senhor.